O anime começa com uma menina indo até um centro de investigação, que está bem acabado, nossa senhora. É um detetive, então ele recebe um telefonema do dono do prédio, o cobrando pelo aluguel atrasado. Agora esse cara já tá dando uma de seu Madruga. Ele tá falando que ele não tem serviço pra ela, e pelo visto nem tem pra ele, né? Então ela faz um drama, e ele diz que tem algo, fala que veio seguindo ele, e ela dá mais uma ideia pra ele de fingirem que são namorados para não chamar tanta atenção. E ele aceita. Eu desconfio que esse cara seja meio tarado. Mas, continuando. Eles fazem o pedido. E meu amigo, esse cappuccino aqui tá lindo demais. Mas você tava fácil uns 3 desse aí. Nosso detetive explica o caso para a menina. E eles conversam um pouco sobre ser detetives. E é nos revelados que para o detetive concluir essa missão de espionagem, ele precisava apenas tirar uma foto da mulher traindo o marido. Por não ter se atualizado. E que não tem nada a ver com a idade que ele tem, que era o que ele achava. Mas enquanto eles conversam, um homem se aproxima da mulher e eles se abraçam. Então nosso detetive puxa uma câmera que, mano do céu, isso aí deve ser do tempo da minha avó. A menina fala que isso está ficando muito na cara, que ele está tentando tirar uma foto do casal. E para despistar as suspeitas, a garota tira uma foto com ele fingindo ser só uma selfie normal, mas no fundo aparece a traição. Nosso detetive entrega a foto da traição para o corno, cliente, que fica bem abalado com a situação. Então, a menina puxa de novo no assunto de ser contratada por ele. Porém, dessa vez, ele fala que é muito cedo. Então, ela rouba o casaco dele como uma recompensa pela ajuda dela. E é nos revelados também que o nome dela é Mashiro. E assim, já cortando para o próximo dia, onde eles estão caçando um gato para uma senhora. Mas ela fala que Cerberus. Então acontece a cena mais engraçada desse episódio, onde descobrimos que nosso detetive tem medo de insetos, pois Cerberus pega um na boca e vai atrás dele com um inseto. Mashiro então conta que espalhou muitos cartazes pelas ruas, falando que o detetive diz que aquilo não passa de apenas um mal entendido e serve uma xícara de café para a mulher. E é nesse momento que percebemos que o trabalho de achar o gato da velhinha foi totalmente esquecido e que a velhinha não vai ter mais seu gato, pobre dessa mulher. E a mulher que está tomando café com uma tesouro e era o caminho e confunde a casa do seu cliente com uma associação de crime e puxa um lança-chamas de dentro da roupa. Um bastão de ferro até vai, outro bastão também. Mas, mano, um lança-chamas, sério isso? Ela vai fazer churrasco de todos os membros que estão ali. Só, mano, o que ela vai tirar da próxima vez? Uma bazuca, cara? E ela faz churrasco de todos os membros que estão ali, só sobrando apenas um cara. Então nos é revelado que esses caras que ela enfrentou é da Yakuza. E o membro da Yakuza fica de joelhos com medo pedindo desculpas. Também, quem não ficaria? É um lança-chamas? É espada? É... Mano, meu Deus, cara. Então ela liga para o detetive falando que terminou o serviço, mesma que fez isso. E ela apenas diz que sim, com a maior naturalidade, como se ela fosse ter cuidado apenas de abelhas, literalmente. Ele pede como que ela foi parar lá dentro, sendo que o serviço dela era apenas exterminar algumas abelhas. Apenas isso, e não... Porém, no episódio passado ele não queria ir fazer uma detetização porque tinha medo de insetos. Enfim, a baita de uma hipocrisia. E lá estão eles, na casa do colega de Mashiro. Nosso detetive pede se não poderia esperar esse monstro lá fora, mas o colega de Mashiro diz que se ele sente a presença de alguém por perto, o monstro não aparece. Mashiro então vai olhar as câmeras e fala que apareceu algo, e quando o nosso detetive vai ver com ela, era apenas um velhote pegando comida. Então Mashiro e o detetive começam a discutir sobre o velho. Porém, o colega de Mashiro aparece na câmera, Mashiro vai correndo até lá, mas quando chega não tem nada, e assim vai indo todos os dias. Ela corre e não tem nada lá. E no 7º dia, olha como ela já tá no shapeada. Mas então nosso detetive tem outra ideia. Ao invés de Mashiro correr toda vez que o bicho feio aparece, ela deve se esconder e esperar ele aparecer. Então quando o bicho está prestes a aparecer, Mashiro pula pela janela. E quando ela chega lá, não tem nada, mas o bicho feio está na câmera. Então o detetive pergunta para o colega de Mashiro o que está acontecendo, mas ele diz que não faz a menor ideia. E mano, esse cara tá muito suspeito. Mas nosso detetive fala que ele sabe o que está acontecendo sim, e que esse monstro na verdade é o colega de Mashiro. Então nosso detetive explica o porquê da sua afirmação. Ele diz que provavelmente ele se veste de bicho feio de antemão, vai para a frente da câmera, gravou aquela filmagem e para que ninguém desconfiasse, ele volta à imagem original, logo antes de Mashiro voltar. Resumindo, aquilo tudo era um loop, mas o colega de Mashiro pergunta se ele tem como provar isso, e o detetive diz que sim, que é só olhar as câmeras que irão, pede desculpas e fala que é exatamente isso.
e ele fala que vai pagar tudo e que só queria ficar perto da Mashiro. Então nosso detetive pede se ele conhece Sherlock Holmes. Ele fala que conhece. Nosso detetive então iria recitar uma fala de Sherlock Holmes que tinha visto em uma vez em um livro, porém deu branco nele. Mas ele fala de que qualquer forma é para ele parar de inventar moda e encarar Mashiro de frente. Porém quando Mashiro volta, ela fala que pegou o bicho feio. Então olha a cara que os dois fazem, mas corta para o outro dia que o ex-membro da Yakuza fala que o amigo dele foi preso por roubar calcinhas. Mashiro não acredita naquilo, mas quando olha pra TV, olha a cara do safado aí. Mas na delegacia, nosso detetive fala que não foi ele, então o inspetor fala que acredita nele. Nosso detetive pede para ser liberado então, mas o inspetor fala que não pode enquanto tiver isso, e nem nosso detetive sabe o que é aquilo. O inspetor fala que aquilo é um cartão de memória, então o inspetor tenta colocar o cartão de memória para rodar, mas ele quebra o aparelho. Nesse anime só tem gente esperta, hein, na moral. Mas 10 minutos depois, ele arruma ele e mostra a foto. E sim, é nosso detetive que estava lá. Mas nosso detetive fala que tem algo errado ali. Ele fala que aquela pessoa está olhando para a câmera e que isso significa que alguém tentou incriminar ele. O inspetor pede se ele tem alguma prova. Nosso detetive fala que a assistente dele irá achar alguma. Porém, olha a ideia do membro da Yakuza: fazer uma pesca ao ladrão de calcinha. Mas Mashiro não gosta da ideia. Porém, Mashiro tem outra ideia: deixar algumas roupas íntimas do lado de fora para ver se ele cai da armadilha. Mas o membro da Yakuza pergunta se são delas, e ela diz que não, que comprou para fazer o teste. Enquanto eles conversam, percebem que o plano já deu certo, e é outra pessoa na verdade, que se parece muito com o nosso detetive, mas ele sai correndo, e nosso membro da Yakuza vai atrás. Enquanto ele corre, aparece uma borboleta e pousa nele, e assim percebemos que outro cara tem medo de insetos no anime. Então Mashiro assume e começa a correr atrás dele. Então ela usa uma carta na manga e pega o safado. Porém, quando ela tenta prender ele, o cara rouba ela também. Sim, aquilo que vocês estão pensando. E ela fala que vai matar esse cara. O inspetor fala que vão encerar por ali hoje, mas Mashiro chega pra salvar o dia. E mano, ela literalmente espancou o cara. E na verdade, ele é bem diferente do nosso detetive, mas ele tava usando um traje. Enquanto roubava, ele fala que ainda tem artes dele por aí. Nosso detetive manda Mashiro ir até o local para ver, e quando chega lá, ela encontra uma caixa e abre ela, dizendo que é apenas uma bomba, e tem apenas mais 3 minutos para a bomba explodir. O detetive manda ela fugir, mas ela fala que se fugir, a bomba vai desabar o prédio. Então ela fala que vai desarmar ali mesmo, mas ela vê que não tem como fazer isso e que vai levar a bomba até um lugar sem pessoas. Então ela sai correndo para um campo de beisebol abandonado, e ela chuta a bomba lá. Porém tinha uma pessoa dentro do campo, olha além daí. Se esse cara sobreviveu a essa explosão, ele é indestrutível. Assim, terminando o episódio 2. E o episódio 3 já começa nos mostrando um novo personagem, que chama nosso detetive de Sensei. Depois disso, mostra nosso detetive segurando a folha de aluguel e falando que não tem dinheiro para pagar. Isso é uma droga. Mas Mashiro diz que pode emprestar dinheiro para ele, porém ela também não tem muito dinheiro. Então do nada aparece o personagem que estava no começo do EP. Mas nosso detetive diz que não sabe quem é ele. E quando ele vai se apresentar, a Mashiro começa a tentar acertar ele com chutes, achando que ele é um ladrão. Mas então ele se apresenta falando que também é um detetive e que se chama Asunaro. Nosso detetive então fala que já viu esse cara na TV e que ele é um grande detetive também. Mas ele fala que veio ali pois queria ser assistente do nosso detetive. Mas Mashiro corta falando que ele já tem uma assistente. Nosso detetive pergunta por que ele quer ser um assistente, já que Asunaro já é um detetive famoso. Asunaro explica que admira muito o nosso detetive e que ele só era um bom detetive graças às coisas que nosso detetive fazia no passado, e se espelhou nele, e por isso está onde está. Depois de tudo isso, nosso detetive fala que fica feliz com tudo isso, mas não tem dinheiro para contratar ele. Asunaro fala que iria trabalhar de graça, e que na verdade estava pensando em pagar pelo aprendizado. O nosso detetive já fica interessado, afinal o cara não tem dinheiro para pagar o aluguel. Mas Mashiro pergunta o porquê está sendo excluído dessa conversa. Mas então Asunaro e Mashiro começam a discutir para ver quem seria mais útil ao detetive. Mashiro pede uma luta e Asunaro aceita, luta de investigação e etc, nada de ringue, tá bom? E até aparece uma mulher para ser a juíza da competição, e fala que quem ganhar será assistente oficial do nosso detetive. Então a primeira rodada será a prova de inteligência, onde ambos terão que montar o mesmo quebra-cabeça de metal. A disputa começa e Asunaro começa a se gabar falando que essa rodada é dele, porém no mesmo instante Mashiro resolve quebra-cabeça. 1-0 para Mashiro, e a próxima prova será a dedução. Eles terão que deduzir esse enigma aí. A rodada começa e Asunaro ganha essa rodada com extrema facilidade, assim ficando 1-1. A última prova será a resistência física, e até onde sabemos, a Mashiro é boa nisso. Eles terão que correr e coletar alguns carimbos ao redor do percurso, e quem chegar primeiro ganha. Então a prova começa. Enquanto a prova está acontecendo, a juíza fala com o nosso detetive, e pede desculpa por fazer ele participar dessa bagunça toda. Mas ele fala que está tudo bem.
E ela explica que a Sunaro admira muito ele e quer que nosso detetive volte a ter seu brilho e sua fama de antigamente. Nosso detetive fala que a Sunaro lembra muito ele de antigamente. Ele fala que a única coisa que muda é que a Sunaro já tem uma assistente para dar norte quando precisar. Por sinal, essa assistente dele é a juíza, porém tinha esquecido de mencionar isso, mas isso não afeta em nada a competição. A juíza fica feliz de ouvir aquilo e pergunta se Mashiro é a pessoa que apoia o nosso detetive, e ele fala que mais ou menos. A juíza fala então que eles formam uma bela dupla, e ela pede que mesmo que Mashiro perca, que não demita ela. Nosso detetive fala que não irá demitir, afinal Mashiro não perde para ninguém em resistência física. A juíza então olha para a competição e fala que não tem como a Sunaro perder. Ele então começa a se gabar, e Mashiro pensa que não pode perder isso de jeito nenhum. E ela então fica furiosa e tira seu casaco e a 1001 coisas que ela tem armazenada no corpo. E mano, ela tinha uma TV, uma placa e mais esse tanto de coisa aí. Aí já era, ela liga o turbo e ganha dele. Mas ele fala que não irá perder da próxima. A Sunaro então pede por sua assistente para irem embora, porém a menina já foi, e ele sai correndo atrás dela. Mashiro então pede para o nosso detetive se não teve problema em o Sunaro não virar seu assistente, afinal ele iria ganhar mais dinheiro. Mas nosso detetive coloca a mão na cabeça dela e fala que era só ela ganhar mais dinheiro que o Sunaro. Simples, né? Mashiro diz que irá conseguir fazer isso. Então estamos em um novo dia, que volta para o problema de não ter dinheiro para pagar o aluguel, e do nada a Sunaro aparece. Ele fala que eles estão ali para se desculpar e dá um presente para eles. Nosso detetive agradece e diz que não precisava, e na verdade o presente é uma comida chamada Yokan. A Sunaro diz que também tem um trabalho para eles, falando que ele acredita que tem um stalker atrás dele. Nosso detetive fala que irá aceitar o trabalho. Enquanto eles estão observando para ver se tem um stalker, uma multidão de garotas aparece e percebemos que a Sunaro é bem popular com as mulheres, até demais. Literalmente. Depois disso eles encontram o primeiro suspeito, e esse cara tá bem suspeito mesmo. Porém a Sunaro leva ele até uma armadilha, e pede o motivo dele estar stalkeando a Sunaro. Mas o stalker diz que não é nada disso, e tenta correr. Porém nosso detetive cerca ele e começa a falar de uma história. Mas o stalker aproveita para meter o pé, e quando nosso detetive tenta ir atrás, ele torce o pé. É sério isso. Mas ele diz para Mashiro não deixar ele fugir. Olha essa mulher, mano. Porém ele distrai ela e sai correndo de novo, mas a grande Maki-san, assistente do Sunaro, dá um jeito e pega ele, jogando seu moletom no stalker. E quando vão olhar quem é o cara, é o Nezu, ex-membro da Yakuza, que no último EP tinha sido explodido por uma bomba. Como esse cara tá vivo, mano. Então o Nezu explica que não é o Stalker, e que na verdade é Sunaro que é um Stalker. Ele fala que estava stalkeando o Sunaro porque o Sunaro estava stalkeando o nosso detetive. Meu Deus, que confusão. Então a Sunaro explica que só estava esperando ter uma boa chance para se apresentar ao nosso detetive. Anime, valeu demais, até a próxima. Semana que vem tem mais vídeos. Tchau! O quarto episódio começa com o nosso detetive ganhando um convite para um jantar importante. Ele suspeita que aquilo possa ser um caso, mas Mashiro já está muito empolgada com o jantar. Então eles se arrumam para ir e mano, vale ressaltar que olha o drip do Nagumo. E não me pergunte por que eles estão atravessando uma ponte se era para eles ir a um jantar importante. Os dois chegam na casa, quer dizer, isso aqui é um palácio, né? Nosso detetive fala que essa mansão se chama a Mansão dos Gritos, pois houve alguns assassinatos ali dentro, e dizem que até hoje é possível escutar. E o mordomo da casa se apresenta para os dois e os convida para eles entrarem. Eles entram e todos conhecem o nosso detetive, e mano, a Mashiro só está preocupada em achar um suspeito. Ela pede para o mordomo desde quando que esses jantares são feitos. Ele responde que são feitos há 15 anos, e acontecem uma vez por ano, mas ele fala de uma vez há 3 anos atrás que não aconteceu esse jantar. Nagumo pensa em perguntar, mas ele lembra que cutucar feridas antigas era desrespeitoso, mas já era tarde, pois Mashiro já tinha perguntado, e o mordomo fala que apenas ficou gripado. Então alguém abre a porta e fica um suspense no ar, até vermos que quem veio foi a Sunaro e mais um carinha, que descobrimos que depois se chamava Miyano. Sim, Miyano. Porém a mulher do cabelo curto não gosta de ver ele ali, mas é nos explicado através desse cara que Miyano e a mulher são divorciadas, e pior, eles são divorciados porque Miyano batia nela. Depois de toda essa explicação, Mashiro e Nagumo só falam que vão fazer um lanchinho e nenhum dos dois convida o coitado do Sunaro, que fica pistola.
Ele então fala que é o segundo ano que ele participa dessa janta. Mashiro pede se ele acha que pode existir algum crime ou algo do tipo ali. Asunaro fala que talvez, pois ele sentiu um clima misterioso. Mashiro fala que é muito estranho tudo aquilo, e que seria mais assustador se do nada alguém gritasse. E é exatamente o que acontece, era o grito da mulher que era divorciada, que tinha ido tomar banho. Mashiro pede para o nosso detetive o que eles devem fazer, mas Nagumo diz que não ouviu nada, que bicho velho. Eles vão até o banheiro e pedem para ela abrir a porta, porém ela não responde. Nagumo pede ao mordomo se tem alguma chave mestra na casa, e ele diz que sim, mas que fica no porão. Então nosso detetive tenta arrombar a porta, mas não consegue, sobrando para Mashiro, que dá um tremendo soco na porta e arromba ela. E eles entram no banheiro pensando que a mulher já tinha batido as botas, mas quando o nevoeiro passa, percebemos que era apenas uma barata. Então o mordomo conta a história dos assassinatos que tiveram naquela casa, e que todos da família foram mortos, menos uma menina de 14 anos que estava dormindo na casa de uma amiga. E bem no final da história, acontece mais um grito e na floresta tem uma fumaça bem forte, e adivinha, era bem na ponte, o único lugar que permite passagem da mansão para a cidade. Mashiro e Nagumo vão lá checar o que aconteceu, e quando eles chegam lá, está tudo bem com a ponte, mas Mashiro diz que deveriam olhar melhor para ver se não caiu nenhuma faísca, mas ela acaba se segurando em uma madeira e derruba a ponte. Meus amigos, agora eles estão presos mesmo. Eles voltam e nosso detetive fala que a ponte caiu, todos ficam preocupados, e do nada aparece um palhaço no meio da conversa. Nosso detetive pede para o Pumo começam uma história mirabolante só para não dizer que quem derrubou a ponte foi a Mashiro. Eles ainda jogam a situação para Asunaro, dizendo que ele iria revelar o principal suspeito, e ele ainda culpa a mulher divorciada, e Asunaro explica que ela é a suspeita pois quer vingança, e ela é a menina de 14 anos que sobreviveu ao assassinato da família dela, e mano, o cara no chute conseguiu acertar isso, pois ela fala que sim, que ela é a menina, porém agora eu não sei se realmente é verdadeiro ou ela está atuando, e bom, essa pergunta fica no ar, pois corta para o outro dia, onde Mashiro, Nagumo e Asunaro vão ver a ponte, e chega a grande Maki-chan para salvar eles, e ela veio num fucking helicóptero. E depois, no helicóptero, nosso detetive pede como Asunaro sabia que a mulher divorciada era a culpada. Asunaro fala que foi apenas instinto e nada mais. Agora de volta ao prédio, nosso detetive fala que eles não viram o Karoi, que era o anfitrião da festa, mas Mashiro fala que ele estava lá sim, era o carequinha que era o anfitrião. E Mashiro também fala que na verdade a família da mulher divorciada está bem, e que na verdade a mulher só se confundiu na história. Se você não tá entendendo nada, eu também não. Nagumo fala que ainda assim tem algo errado, e que ele está sentindo uma apreensão forte, e que esse caso não está resolvido. Então Nagumo fala que ele e Mashiro não voltaram àquela mansão. Porém, Mashiro nos dá um spoiler falando que não tinha peça nenhuma e que essa pressão dele no peito era só um refluxo por causa da idade. Assim, cortando para o outro dia, Yasunari e Mashiro estão jogando Pokémon GO e percebemos que nosso detetive não sabe o que é isso. Porém, ele não é o único. Maki-chan também não sabe o que é esse jogo. E depois vemos que a mina ficou bem mal por não saber o que é isso e secou 3 copos de cervejas. Descobrimos que ela é uma velha em um corpo de jovem, pois ela começa a falar de coisas antigas com o nosso detetive. E mano, cada vez mais a mesa dela fica cheia de copos vazios de cerveja. E quando ela termina mais um, Nagumo diz que é melhor pararem ali por hoje. E quando nosso prota fala que não sabia que Maki-chan era mais velha que Mashiro e Asunaro, a mina entra em pane e acaba o 4º episódio assim, desse jeito. E o episódio 5 começa com Mashiro fazendo um prato para o nosso detetive provar. Ele diz que está gostoso, porém Mashiro fica brava por ele ter expressado uma reação meia boca e diz que o paladar de Nagumo é muito infantil. Eles discutem e ele fala que para provar que não é, ele vai levar ela em um bar que ele frequenta. Eles chegam no bar e mano, eu achei que seria um bar de esquina, mas olha que top. Eles entram no bar e vale ressaltar que ficou muito top esse estilo de anos 50. Quando eles entram no bar, percebemos que Nagumo tem um amigo ali, pois ele chama nosso detetive de Nad. E quando o barista pede para Mashiro o que ela quer beber, ela pede um iogurte e o barista simplesmente desmaia, pois ele passa mal ao ver gente sendo brega. Mashiro pede desculpas e pede um chá de cevada e o barista desmaia novamente. Então Broto pede mais um drink e joga para o nosso detetive, falando que é por conta dele. Nosso detetive pega o copo com perfeição, né? E o cara debocha de Nagumo, falando que ele não queria pagar um drink para a Terra. Então aparece mais uma mulher no bar, chamada Verônica. E mano, se reparar bem, acho que ela tá dando em cima do Nagumo. O barista diz que tem algo para dizer para Nagumo. Ele diz que sempre aparece uma pichação no bar, mas sempre que ele limpa, aquela mancha aparece de novo. Nagumo pede se isso é um trabalho, e o barista fala que sim, e que ele será pago. Porém, Nagumo diz que não levará isso como um trabalho, mas sim como um pedido de um grande amigo. Mas Mashiro fala que será difícil achar o culpado, já que é fácil fazer uma pichação assim.
mas Nagumo fala que já sabe quem é. Nagumo diz que deve ter uma pichação na porta e manda Mashiro ir lá ver. E sim, tinha uma pichação lá. A Verônica fala que vai lá fora para ver se o culpado ainda está lá, mas Nagumo fala que não é necessário, já que a culpada é ela. Nagumo fala que acusou ela, pois quando ela entrou sentiu o cheiro de álcool dela, mas não era de bebida, e sim de tinta dela. E ela fala que já estava ali quando entrou. Ele pede para ela explicar a mancha de tinta seca no vestido, então ela fica surpresa, mas Nagumo só pede o porquê ela fez isso. Mas o barista explica que ela fez isso porque Nagumo não frequentava muito aquele bar e ela queria ver ele. Falei que ela estava dando em cima do Nagumo? Ela pede desculpa ao barista e diz que não pode ficar mais ali, mas o barista manda ela esperar e diz que ela não pediu nenhuma bebida ainda. Ela fica feliz por desculparem ela e os três brindam juntos. Enquanto eles voltam para casa, Nagumo pede o que Mashiro achou do mundo dos adultos e ela fala que achou desconfortável, mas Mashiro fala que ele provou que era adulto e Nagumo diz que quando Mashiro fizer de 20 anos, ele vai querer levar ela para beber naquele bar. Mas ela fala que naquele bar não, pois achou aquela firula um saco. Cortando para o outro dia, e mano, onde esses idiotas estão? Nagumo explica que o Asunari e ele receberam um pedido de investigação misterioso, e que o endereço era ali. Eles entram, e Asunari pede para Mashiro deixar a porta aberta, só por garantia, mas já era tarde, pois ela fecha a porta, e do nada aparece um cara no telão, e ele fala que tem um objetivo claro, se vingar dos detetives, e ele diz que quer vencer eles em alguns jogos. Asunari pede que jogo que vai ser, e o mano do telão fala que será um quiz, e que eles simplesmente responderem uma das 5 perguntas corretas que ele fazer, os detetives ganham, mas a cada resposta errada, ele vai postar uma foto envergonhosa deles. E se eles errarem todas as respostas, serão postadas todas as fotos envergonhosas deles. E ele faz a primeira pergunta. Maki-chan fala que a resposta é fácil, e quando ela iria falar a resposta, o mano do telão fala que só é permitido uma resposta por pergunta. Ou seja, se Maki-chan respondesse essa, ela não poderia responder as outras 4. E ainda quem escolhe quem responde é o mano do telão, que manda Mashiro responder. E bom, Mashiro era a primeira pergunta. E Mashiro era a primeira pergunta e é mostrada a primeira foto, que é da Maki-chan. Então vai para a segunda pergunta, mas o anime só diz que eles zeraram novamente. E mano, só tem foto da Maki-chan até agora. Eles zeraram de novo, na terceira pergunta, e de novo uma foto da Maki-chan. E assim vai, porém a Maki-chan diz que era estranha a sala não pegar sinal e ele estar transmitindo aquilo ao vivo. E Maki-chan também conta que viu uma parede mais fina e que provavelmente ele está lá dentro, fazendo essa transmissão. E mano, a Mashiro simplesmente arromba a porta, e pela cara da Maki-chan, ela macetou esse cara no soco. De volta ao prédio, Mashiro fala que finalmente conseguiu comprar um detector de áudio, e ela fala que vai testar para ver se tem alguma escuta dentro do prédio. E sim, tem muitas escutas. Mashiro fica constrangida e com vergonha. Então ela começa a revirar o apartamento inteiro atrás das escutas. Mashiro testa de novo, porém no chão. Ela diz que está apitando no andar de baixo. Então eles descem e é nesse momento que descobrimos que Nagumo tem vizinhos. Mashiro toca a campainha e do nada sai uma rede que iria prender os dois. Mas Mashiro corta ela com uma katana e do nada lá de dentro sai uma mina derrubando a Mashiro. Ela estava achando que Mashiro era da CIA, mas Nagumo fala que Mashiro é apenas sua assistente e a mina fica feliz em ouvir ele. E mano, olha como esse velho tá. Ela convida eles para entrarem e que bagunça que tá dentro dessa sala. Ela se apresenta como uma cientista e fala que seu nome é Hoshino Azura. E ela pede o que eles vieram fazer ali. Mashiro escreve que tem escutas na sala. Nagumo pede se ela tem alguma sugestão de onde possa estar. Ela mostra uma invenção que pode ajudar. Nagumo pede como aquilo funciona, e é basicamente um alto-falante, e mano, realmente isso funcionou, e era o cara da pizza que acabou se apaixonando por ela, e toda vez que ele trazia uma pizza, colocava também uma escuta. Nagumo fala que iria até a polícia, e olha como a Mashiro leva o cara, e assim cortando para o outro dia onde esse velho não quer acordar, e olha o que a Mashiro usou para acordar ele. E o bicho acorda e olha o quanto de cara infiltrado tinha nessa sala. Mas assim acabando o 5º episódio. E bom, se você gostou dele, eu peço que você deixe o like e se inscreve no canal pra mim continuar trazendo esses recaps. Por favor. Então o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o like mesmo. Comenta outro anime que você queira que eu traga também. Um abraço e até a próxima. Tchau!